O projeto de lei 68/2018, que tramita na Câmara Municipal de Juiz de Fora, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de um bombeiro civil e manutenção de unidade de combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos privados. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia e com a sua atenção. O momento hoje, gente, é muito importante. Nós vamos falar de um projeto de lei. Está aqui do meu lado o Coronel Ferreira, desculpa, né? Sérgio José Ferreira, mais conhecido como Coronel Ferreira do Batalhão Militar, 3º Comando Operacional. Do meu lado aqui, para engrandecer esse debate, um profundo conhecedor desta lei, que discute, inclusive, né o Rogério Pasqualino, que é advogado, né, também é coach, administrador, né, e do outro lado, o Nilson, também advogado. Quer dizer, eu estou muito bem cercado aqui, né, protegido, inclusive, contra incêndio. É verdade. Bom, eu vou pedir para o Coronel Ferreira falar sobre a lei e, ato contínuo, vou pedir a intervenção do Rogério para a gente iniciar o debate da letra da lei, o que a lei significa, quais são as impropriedades, quais são as propriedades. Pode começar falando, Coronel. Ok, muito obrigado. O projeto de lei 68, ele não é novidade na Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. É uma proposição que já apareceu outras 2 vezes, pelo menos, e agora retorna novamente, criando essa obrigatoriedade ao município de prover em determinados estabelecimentos a proteção contra incêndio e pânico. Acontece que já existe, desde 2001, a Lei Estadual 14.130, ela é uma legislação abrangente para todo o Estado de Minas Gerais, e ela fala justamente sobre isso, sobre proteção contra incêndio e pânico. Essa lei, ela dá atribuições ao Corpo de Bombeiros, ela foi regulamentada posteriormente por decretos, inclusive houve a edição de mais de um decreto que foi aperfeiçoando a regulamentação dessa lei, e hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele é a instituição estadual competente e tem feito valer os rigores da Lei 14.130, que vai exatamente atingir os objetivos ora pretendidos aí pelo PL 68. Quer dizer que eu posso entender, antes de eu dar a palavra aos nossos debatedores, inclusive advogados, eu posso dizer, nós podemos dizer que a lei ela já existe e essa daqui não seria necessária? É verdade. Não cabe ao município regulamentar esse tipo de atividade. A proteção contra incêndio e pânico, a busca e salvamento, o atendimento pré-hospitalar, segundo a Constituição, as Constituições Federal e Estadual de Minas Gerais, é atribuição do Corpo de Bombeiros Militar. Então, foi editada essa lei no final de 2001, a Lei 14.130, e desde então o Corpo de Bombeiros vem trabalhando na busca e do cumprimento dessa lei, buscando edificações cada vez mais seguras, pessoas cada vez mais treinadas. Temos trabalhado muito nisso, na análise dos projetos de proteção contra incêndio e pânico, e dessa forma a gente consegue entregar essa resposta de segurança que a sociedade almeja. Perfeito. Não tem necessidade do município buscar regulamentar essa atividade que já é regulamentada. Já é regulamentada. Coronel, eu gostaria de aproveitar aqui, com a licença de vocês, para a gente esclarecer uma coisa aqui, que aí fica, quando a gente é contra algum projeto de lei para regulamentar alguma coisa, quem nos ouve, e principalmente as pessoas que são leigas, né, que está nos assistindo, ela vai pensar assim, então o Corpo de Bombeiros é contra os bombeiros civis ou brigadistas, né? Eu gostaria que o senhor colocasse isso. De maneira alguma, nós encaramos, e principalmente depois do ano 2018, nós encaramos os bombeiros civis, os brigadistas profissionais, como os nossos parceiros, porque a gente sabe, são muitas as edificações de uso coletivo no Estado, nós não temos unidades do Corpo de Bombeiros sediadas em todas as cidades do Estado de Minas Gerais, que tem muitos municípios, tem muitos prédios, tem muitas áreas de risco, principalmente o risco urbano, e a gente conta, sim, com profissionais capacitados, com profissionais devidamente credenciados,
para complementar, para fazer também esse trabalho e, com isso, movimentar o mercado, movimentar a economia, gerar emprego, inclusive. Nós não somos contra iniciativas que buscam a segurança das edificações, muito pelo contrário. Só que isso precisa ser feito mediante parâmetros, mediante critérios fundamentados na lei e, no nosso caso, decreto e instruções técnicas também, porque é muito vasta, uma gama de situações muito vastas que a gente busca cercar de todas as formas para poder oferecer a melhor segurança possível para as pessoas. Eu gosto muito de falar desse assunto, ele me acende um fogo interno e não vem apagar, não. É só um fogo interno aqui, tá, cara? Porque realmente esse assunto é a terceira vez que já tenta colocar em pauta, e ele se torna inócuo por algumas questões bem básicas, ao meu ver. Bem desnecessário, e veja bem, não é a pegada de não dar emprego para bombeiro civil. Quem está nos escutando, a gente é a favor da regulamentação. Tanto é que eu tenho um prazer muito grande de falar que eu administro uma empresa de bombeiro civil há cerca de 5 a 6 anos. Nós somos a primeira credenciada pela Portaria 33. Por que isso? Você seria, de repente, até beneficiado, se fosse o caso. Com certeza, deveria. E aí, por que eu estou dizendo deveria? O mercado, ele é aberto. Certo. Por mais que tenha fiscalização, teoricamente, uma pessoa pode abrir um CNPJ e começar a dar curso de bombeiro. Nada impede. Agora, a consequência jurídica disso é que talvez isso aqui a gente tenha que rever. Porque, vamos lá. Primeiro, o órgão competente para regulamentar qualquer das atividades que a gente está conversando aqui é o Corpo de Bombeiros, por Constituição. E também por conhecimento de causa específica. Não tenho dúvida disso. Isso eu não vou, imagina, isso eu não vou nem entrar. Não é? Quando ele fala de bombeiro civil, a Lei 11.901, uma lei federal, diz que o bombeiro civil é aquele que trabalha em empresa especializada. Por que empresa especializada? Porque precisa ter um CNPJ próprio, com CNAE próprio, uma estrutura própria, instrutores. Não é só abrir um CNPJ e abrir. Mas, para além disso, ele continua na lei, ele diz que o bombeiro civil necessariamente tem que ter uma carteira, uma CLT, assinada com bombeiro civil. E ele não prevê isso aqui. Por que ele não prevê isso? E aí vem as questões, né, mais complicadas disso. Você aí. disse que não prevê, por exemplo, ele poder ser empregado do próprio estabelecimento? Não. Ele não fala de CLT aqui. Porque se ele fala de CLT, tem consequência jurídica lá na empresa e tal, e aí vem a questão da não regulamentação da maioria das empresas regionais. Então, o que a gente está falando aqui, o caso aqui que queria, por exemplo, regulamentar, mas sem criar vínculo para a pessoa. Não, tem que ter vínculo. Ele não quer regulamentar. Quem propôs a lei não propôs a regulamentação. E aí a gente tem um assunto muito delicado que, ao meu ver, deveria ser tratado de uma forma até mais profunda, porque não é só isso aqui. Não adianta nada uma empresa que não tenha regulamentação, que não tenha profissional habilitado para dar esse curso, colocar o profissional dele na rua, ou colocar no evento... Na rua não, perdão, tá? Deixa eu fazer esse parênteses aqui, obrigado. O bombeiro militar ele pode atuar nas vias, né, que a gente fala extramuro. O bombeiro civil só pode atuar intramuro, dentro das empresas. Não pode ser diferente disso. E quando esse cidadão formado vai para o mercado, ele muitas vezes ele não tem, é complicado falar isso, não são todos, tá? Não tem a competência e o pior, ele não tem o respaldo jurídico para estar lá, porque se acontece um acidente, ele tem que ter seguro, ele tem que ter equipamento. Vários eventos grandes aqui na cidade deixaram de existir porque a equipe de bombeiro que estava lá não tinha a capacidade de estar lá. Entendeu? E assim, o que gera isso é muito complicado. Então, a população que está nos escutando agora, não tem ninguém contra dar emprego para bombeiro civil. Agora, se tiver que dar emprego, dá da forma correta. Um salário médio hoje de bombeiro civil, isso aqui não é problema nenhum falar, é cerca de R$3.000. Se ele trabalhar um dia para mim, eu pago para ele R$180. Do jeito que está aqui, esse cara vai ganhar R$70. O profissional vai ganhar R$70. Que respaldo ele vai ter? Ele não tem amparo pelo que você está falando. Não tem nada. E ele está achando, muitas vezes, que ele, com essa lei, que não é da competência do município, não vai ter algumas consequências que a gente... Aí por isso que eu falo da profundidade do assunto. Se ela passar, todas as instituições municipais e estaduais vão ter que ter um bombeiro civil lá. E o custo disso é alto. Uma equipe de bombeiro civil hoje ela não custa barato. Então, sim, eles não viram a consequência econômica do negócio, enfim, me parece realmente que ela deveria cair por terra, assim como já caiu outras 2 vezes. Né? Tem um limite, assim, por exemplo, tem que ter um número o negócio da pessoa tem que ter um certo tamanho para ser exigido por lei, ele ter o brigadista?
A própria Lei 14.130, lá em 2001, ela já indicava isso, e os decretos regulamentadores depois e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, elas já conseguem chegar nesses números aí que o senhor está perguntando. Dependendo do tamanho da empresa e da atividade que é realizada e da quantidade de pessoas que frequentam aquele espaço, aí é definido se vai ter o bombeiro civil exclusivamente para o trabalho de proteção contra incêndio e pânico, ou se vai ser formada uma brigada com os próprios trabalhadores ali daquele empreendimento, ou se não tem necessidade de ter isso, apenas a questão da segurança passiva, sinalização, condição antiderrapante do piso, iluminação de emergência, rotas de fuga, escadas protegidas, uma série de itens que podem complementar. Então, depende do tamanho do empreendimento, o número de pavimentos, a quantidade de pessoas que frequentam ali e a atividade que é realizada. Basicamente é isso. Só para complementar, a gente acredita nesse formato e trabalha com isso, que toda edificação de uso coletivo no Estado de Minas Gerais, de acordo com essa lei, ela necessariamente precisa ter um projeto de segurança contra incêndio e pânico, um projeto específico para isso. E no projeto, o engenheiro vai calcular lá, o arquiteto vai fazer os cálculos, vai conferir nas ITs e vai propor quais são os dispositivos que precisa ter para aquela edificação ser considerada segura, certificada pelo Corpo de Bombeiros Militar, através de um documento chamado AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Se não tiver esse AVCB, o estabelecimento, ou, vamos supor, pode ser um condomínio, alguma coisa assim, pode ser interditado. Qualquer edificação de uso coletivo, ele vai ser notificado, advertido, tem os prazos legais, tem prazo para recurso, notificação, advertência, multa e, eventualmente, diante de risco iminente, até mesmo a interdição. Já fizemos isso algumas vezes aqui em Juiz de Fora. Estou com uma dúvida. Temos os dispositivos legais para poder fazer cumprir essa questão. Coronel, estou com uma dúvida aqui, baseado no que o Rogério, o Nilson e o caro coronel falou, que é o seguinte: por exemplo, o estabelecimento ele tem que contratar um bombeiro pela lei, mas a lei anterior já obrigava que ele teria que ter um bombeiro lá dentro. Esse bombeiro civil, intramuros, bombeiro civil. Esse bombeiro civil, ele tem que, obrigatoriamente, que pertencer a uma empresa credenciada, ou ele pode ter o registro dele, por exemplo, no condomínio? Pode ter o vínculo dele direto no condomínio, mas ele, pessoa física, brigadista profissional, tem que buscar o seu credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Então ele tem que ter todo o credenciamento, porque do jeito que está escrito aqui, como eu falei que eu não sou versado no assunto, não sou advogado, eu tenho dificuldade com leis, e embora eu seja engenheiro e entenda alguma coisa do que você está falando, do que o caro coronel está falando, mas assim, eu acho estranho quando a pessoa pode ser ligada diretamente à empresa, né, que não é uma credenciada, porque ele, por exemplo, ele pode sonegar documentos ou esse credenciamento. Como é que é feito esse credenciamento? Como é que tem garantia, por exemplo, num condomínio, num shopping center, numa casa de shows? Como é que ele tem a garantia de que esse credenciamento trazido pelo Bombeiro Civil está dentro das normas? Quem garante esse credenciamento é o Corpo de Bombeiros Militar. O processo do credenciamento ele é feito todo à distância, ele é feito todo online, o envio de documentos escaneado, a gente analisa, confere em outros bancos de dados. E a relação dos profissionais credenciados fica disponível no site do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.mg.gov.br, procurar na aba Gestão de Atividades Auxiliares. Lá o senhor vai encontrar todas as empresas e todos os profissionais credenciados já autorizados pelo Corpo de Bombeiros. Então cabe à empresa fazer esse tipo de conferência. Tá. Agora, esse bombeiro civil, ele necessariamente passou por um treinamento com os militares? Não. Ele passou por um treinamento numa escola de formação credenciada pelo Corpo de Bombeiros. A escola credenciada, o profissional credenciado. Essa lei visa ser mais abrangente que o decreto que já existe, ou isso não faz diferença? Na minha opinião, é uma proposição redundante. Ela é redundante porque já existe lei estadual que regulamenta esse assunto com muita riqueza de detalhe.
decretos e instruções técnicas, e não há necessidade, nem cabe ao município regulamentar sobre esse assunto de proteção contra incêndio. Então, agora é o que eu estou entendendo. Porque se essa lei aqui for homologada, que a gente fala? Sancionada ou aprovada. Ela não modifica, ela não acrescenta nada, ela legisla impropriamente, né, porque não é do município, é uma coisa do Estado. Sim. Né? Ela não acresce nada ao mercado de trabalho, nem a sua, vamos dizer assim, a sua retirada faz com que haja o decréscimo da mão de obra. Quer dizer, uma lei inócua. Na verdade, se uma proposição dessa passa, e isso já aconteceu nos municípios de Belo Horizonte e de Contagem, e nos dois casos o Tribunal de Justiça foi acionado e o Judiciário declarou a inconstitucionalidade, a nulidade de proposições desse tipo. Eles falam invasão de competência. Inconstitucionalidade. A invasão de competência. A competência é do Corpo de Bombeiros Militar, foi a Constituição quem disse. Então não cabe ao município. Se o município quiser alguma coisa nesse sentido, ele que procure o Corpo de Bombeiros Militar. E olha que nós temos sido procurados por várias prefeituras, e olha que nós temos nos desdobrados para ajudar nisso. Eu posso citar aqui o exemplo trazido pela Portaria 33. A Portaria 33 ela se baseia na Lei 22.839, estadual também. Essa lei ela é de 2018. Essa Portaria 33 ela traz, inclusive, a possibilidade de municípios com menos de 30 mil habitantes possuírem a sua Brigada Municipal de Combate a Incêndio. Brigada Municipal. Faz o convênio com o Corpo de Bombeiros Militar, estrutura a brigada, o Corpo de Bombeiros Militar vai treinar os brigadistas municipais e eles vão poder trabalhar ali no âmbito do município. Extra e intramuros. Sim, extra e intramuros no âmbito do município, fazendo proteção, combate a incêndio, proteção contra incêndio, busca e salvamento e também a atendimento pré-hospitalar. Sob coordenação, mediante convênio com o Corpo de Bombeiros Militar, que vai dar o treinamento, inclusive. Que vai fazer a coordenação. Coronel, eu posso interromper um pouquinho, só para a gente esclarecer uma coisa aqui que eu acho muito interessante para quem nos assiste. Né, que às vezes são pessoas leigas que não entendem e querem entender da questão. Lei como eu. É o seguinte, hoje, para que a pessoa possa ser considerado bombeiro civil ou brigadista profissional, né, Perfeito. Ele teria que passar por um curso de formação? Sim. Ele não passa por um treinamento só com o Corpo de Bombeiros Militar, ele tem que passar por um curso de formação. Isso. Um curso de formação numa escola credenciada junto ao Corpo de Bombeiros. Isso. Se ele já teve uma formação anterior de bombeiro civil, anterior à edição da portaria, ele apresenta essas comprovações, o currículo, o documento, qual escola que ele fez, o Corpo de Bombeiros analisa, e aí ele pode fazer um curso menor, uma requalificação, junto a uma escola credenciada, e uma vez requalificado, ele pode trabalhar normalmente. Okay. Isso é bom para a gente entender, porque muitas pessoas... Sim, não vai eliminar a profissão, não vai acabar com o emprego de ninguém. Só a partir de agora é regulamentar. Isso. E no caso, o projeto de lei, ele cria a possibilidade da pessoa ser formado em qualquer escola e ser tido como um bombeiro profissional, né, civil profissional. Sim. Ou brigadista profissional. Ele não precisaria passar por uma escola credenciada pelo Corpo de Bombeiros. Verdade, a proposta de lei não contempla esse rigor, essa padronização que nós temos buscado. Estaria ferindo a portaria lá, né? Estaria, com certeza. E o interessante eu fico assim surpreso em ver que ainda existe resistência a essa regulamentação, porque se a gente for observar bem, toda atividade privada, atividade econômica privada, ela carece de uma regulamentação. No mais das vezes, é o Estado que regulamenta. Não basta eu possuir um carro amarelo, 4 portas, que eu não vou trabalhar de taxista no centro de Juiz de Fora. Eu tenho que ter uma regulamentação do poder público, prefeitura, vistoria, CNH, uniforme, horário de atendimento. O poder público regulamentar a atividade privada é algo normal no Estado democrático brasileiro. É algo normal. Então, é mais uma profissão que consegue agora a sua regulamentação, e com isso aqueles profissionais idôneos, sérios, qualificados e certificados
vão permanecer no mercado, que o mercado está aberto aí para quem quiser trabalhar. Deixa eu te Claro. fazer uma colocação. Claro. Eu acredito que você vai falar o que eu vou te colocar, mas eu queria, como o bate-papo aqui está um pouco técnico, tá um pouco técnico, eu só estou entendendo meio de relance. Desculpa, eu estou entendendo sim. Mas diga assim, eu temo que o nosso espectador não esteja entendendo. Okay. E também esse programa, de repente, ele vai para a rádio. Certo. E é muito importante que ele seja bem ouvido, né? Porque aqui a gente faz recurso do gesto também, né? Lá nós precisamos da palavra, né? Então eu queria que o Rogério, que é advogado, e também o Nilson, que você falasse dessa lei aqui, como que você vê, por que ela é inadequada, né? Na sua opinião. E também gostaria de ouvir a opinião do Nilson. Para isso, eu preciso dar alguns passos, alguns anos atrás. Existe uma lacuna no Sindicato do Bombeiro Civil, certo, hoje em Minas Gerais. Ele atende todas as cidades. E lá na homologação, exceto Juiz de Fora. Complicado isso. É difícil falar assim, é uma verdade. O porquê que isso acontece? Há uns anos atrás, quando existia uma outra brigada num dos shoppings da cidade, naquela época era o único com porte realmente de shopping, essa empresa permitia aos seus funcionários, na verdade era tudo errado. Enfim, eu não vou ficar falando aqui não, mas tudo que ele podia fazer de errado, isso aqui pode ser errado, então eu vou fazer isso aqui, entendeu? Era o contrário. E num atendimento que ele foi fazer, chegou lá, então, um coronel, né, eu não vou lembrar o nome dele, e talvez eu não faria por questão de ética, ele falou assim, aconteceu um acidente, e aí ele falou, chama o guerreiro lá. Indicando para chamar o bombeiro civil. Ele falou com o soldado dele. O soldado não, coronel, que ele é bombeiro civil, então manda prender, que está com o nosso uniforme. Isso é real, isso é sério. E aí, a partir daí, então, houve uma preocupação maior com essa questão do bombeiro civil. Nessa época, eu fui estudar em Belo Horizonte, fui conversar com quem tinha, eu gastei muito tempo para entender, de fato, como deveria ser o bombeiro civil. Certo. E aí, então, a gente trouxe para Juiz de Fora, o que foi a primeira empresa de bombeiro civil. Na época não existia a portaria 33, certo, e ainda assim nós já fazíamos tudo conforme a 14301, né? 608. 14608. Perfeito. Nós já fazíamos tudo conforme as NBRs solicitavam. Isso. Nesse momento, eu tentei trazer o sindicato para cá para que houvesse uma regulamentação da função do bombeiro civil aqui na cidade. Certo. E eu não consegui isso, porque a política não me permitiu. As pessoas querem poder, né? Achou que eu queria poder e tal, não toparam. Então, essa lei, ela vem lá de trás. Essa lacuna permite que se faça algumas coisas inócuas como essa. Desnecessário, gastando energia e dinheiro público à toa, não vai trazer benefício para ninguém, porque quem trabalha certo vai continuar trabalhando e quem trabalha errado também, infelizmente. Mas ela inseta alguma impropriedade, ou seja, alguma coisa que vá contra o ordenamento jurídico? Então, ela não está. Se ela determinar que, por exemplo, que tudo seja feito conforme a portaria 33, as NBRs e tal, que a escola seja homologada, que isso, que aquilo, tudo bem. Seria válido uma análise, mas ainda assim entraria na questão da inconstitucionalidade. Certo. Mas ela não cita nada de como regulamentar nada. Ela só fala, você tem um bombeiro, você pode participar aí. Então, de certa forma, ela recairia na nulidade. Do mesmo jeito. Com certeza. Do mesmo jeito. Com certeza recairia, foi o que aconteceu em outros municípios no estado de Minas Gerais. Nós não mencionamos aqui, mas essa proposição municipal, ela traz despesas para o empresariado. Muito. Então, o empresário que já tem que cuidar da segurança contra incêndio e pânico nos moldes da legislação estadual, ele seria onerado com mais essa obrigatoriedade, caso uma proposição dessa passe no âmbito municipal. E esse ônus, ele não é um ônus a favor, por exemplo, do cliente daquela empresa, é apenas um custo. Posso? Sim. Perdão, coronel. Excelente pergunta. Vamos perguntar isso para os ex-donos da Boate Kiss. Presos até hoje, processo gigante nas costas, e as vítimas, todas elas, eu fico emocionado porque eu vi as fotos, tá? A gente trouxe para cá, todas um negócio muito feio, porque não tinha a equipe competente lá dentro, porque se tivesse, com certeza aquilo não aconteceria, a gente sabe como é que aconteceu. Ou talvez aconteceria, mas aí entre outras coisas, né? Talvez com menos drama. Com menos drama, é isso aí, obrigado. Ali, do que eu fiquei sabendo na Boate Kiss,
houve uma mudança. Havia um projeto de segurança contra incêndio e pânico, só que o empreendedor resolveu mudar o layout ali, colocar um outro tipo de material de acabamento e trouxe consequências no caso do incêndio. E a inexistência de uma brigada, de um efetivo conhecedor das rotas de fuga, sabendo desobstruir as rotas de fuga e direcionando o público, a conjunção desses fatores, infelizmente, levou àquela tragédia. Uma coisa irresponsável, né? Bom, eu estou percebendo aqui que no dia 24, que é o dia da discussão, né, dessa lei, acredito que os senhores aqui presentes estarão lá, né? São pessoas, são aquém de direito, né? Com certeza. E a gente está caminhando para o final do nosso programa. Então, o resumo que eu pude entender e que acho que o nosso público vai entender também é o seguinte: a lei chove no molhado, ainda comete algumas excepcionalidades que vão contra o ordenamento jurídico, um ordenamento esse já proposto, né, antecipadamente. Já em vigor e que dá conta de toda a excelência de você ter uma garantia quanto a estar em espaços públicos, né, com muitas pessoas, ou que não sejam tantas pessoas, mas que seja sempre algo público e que poderia, em caso de acidente, ter mortes. Então, nós trouxemos aqui o Coronel Ferreira, que muito bem apetrechado, Coronel. O Coronel tem uma memória boa, lembra das leis, dos números das leis, né? Veio nos brindar aqui com a sua... professores. Teve bons professores, né? E aqui do meu lado, aqui o Rogério, né, que além de militar na área especificamente é advogado, entende das leis, e mais ainda, hoje nós fomos brindados com 2 debatedores aqui, todos dois muito competentes e capacitados, né? Eu estou caminhando para o final do programa, eu gostaria que cada um deixasse aí a sua finalização, porque eu acho que vocês têm mais, vamos dizer assim, mais capacidade de verbalização dessa finalização. Eu vou ceder meu tempo ao Coronel. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para reafirmar o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar com os juiz foranos, com os mineiros. A nossa instituição ela enfrenta dificuldades, mas a gente é marcado por uma abnegação, uma vontade de acertar muito grande. Somos uma instituição centenária, 108 anos em Minas Gerais, há mais de 80 anos prestando serviços diretos à população de Juiz de Fora. Estaremos sempre à disposição que a comunidade precisar de nós. Nós temos trabalhado bastante nessa questão de segurança contra incêndio e pânico em edificações e eventos. A Lei 22.839 ela era um sonho antigo nosso, porque a gente via que era uma situação sem regulamentação e não havia controle. E nós conseguimos, junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conseguimos a aprovação dessa lei, fizemos a portaria 33, temos um setor específico para cuidar dessa regulamentação, do credenciamento dos profissionais, das pessoas jurídicas e pessoas físicas, e vamos a passos firmes aí buscando uma Minas Gerais cada vez mais segura, buscando uma Juiz de Fora cada vez melhor para se viver. Esse é o nosso compromisso e agradeço a oportunidade. Gente, eu fiquei muito feliz aqui de estar conversando com figuras imponentes aí da cidade. Espero que vocês estejam reunidos lá para aconselhar lá a Câmara, porque mesmo eles tendo lá os seus posicionamentos políticos e tudo, mas às vezes eu fico olhando assim lá no Senado e no Congresso. Será que aquelas pessoas entendem realmente de determinados detalhes da lei? Porque não basta você ter formação, ou às vezes até a ausência de formação, mas com muita capacidade de entendimento. Existem áreas que te escapam, né? É verdade. É a hora que você tem que consultar profissionais. Sim. Né? Por exemplo, minimamente aqui, apesar de eu ser engenheiro, né, mas eu já tenho um tempo que eu estou afastado da profissão. Se eu tivesse que fazer uma análise desse tipo, eu consultaria ao coronel, eu consultaria aos 2 advogados presentes, inclusive... e principalmente o Rogério, até por trabalhar especificamente na área. Quer dizer, eu me aconselharia, né? Na pior das hipóteses, eu consultaria um engenheiro, porque ele tem alguma visão, ele conseguiria me direcionar. Eu me consultaria, por exemplo, porque eu saberia procurar e saber alguma resposta. Mas depende muito da especialidade da pessoa. E o cara está lá votando, quer dizer, ele tem que estar imbuído daquilo. Verdade. É muita responsabilidade. Se essa lei aqui abre espaço para nulidades futuras, que se não ocorrer
ocorrerem pode dar um prejuízo como esse que o Rogério citou, eu acho que a sociedade tem que ficar de pé, né? Tem que ficar de olho. Então, se você estiver aí com alguma dúvida, se você quiser consultar os profissionais aqui presentes, principalmente o coronel ou o Corpo de Bombeiro Militar, venha consultar. Se você quiser, deixa aí nos comentários alguma pergunta na sua empresa ou na sua residência ou no seu município ou até no seu edifício, né? No condomínio. Fique à vontade para fazer essa pergunta. Eu vou finalizar agradecendo a presença dos amigos aqui e vou agradecer também você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós tivermos vídeos importantes e bons como este que nós tivemos hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.